desanimes, eu nunca te deixarei, diz a Mãe do Céu. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te levará a Deus. Nossa Senhora disse isso à irmã Lúcia, depois que ela conversou com Nossa Senhora e disse que levaria em breve os seus 2 priminhos, a Jacinta e o Francisco, para o céu, para junto dela. E ela sentiu uma alegria tão grande de ver a Mãe de Deus e ter que ficar aqui nesse vale de lágrimas. Nossa Senhora disse: tu sofres muito, minha filha. Não desanimes, eu nunca te deixarei. Nossa Senhora disse para ela e disse para todos nós que nos consagramos ao Imaculado Coração dela. Não desanimes, eu nunca te deixarei. O meu Imaculado Coração será o teu refúgio nesse tempo difícil que nós estamos passando, nesse vale de lágrimas que é essa vida. O meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te levará a Deus. Nossa Senhora fez promessas incríveis para quem vivesse o que ela pediu, para quem se entregasse a esse refúgio que é o coração dela. Essa maternidade, esse amor que nem todas as mães do mundo juntas podem ter por nós, porque foi um amor sobrenatural que Deus colocou na Mãe das Mães. Um coração que quer consolar, que quer abrigar, que quer socorrer todos os filhos, justos e pecadores, todos os filhos, doentes e saudáveis, ricos e pobres, todos os que quiserem responder a esse chamado, que, aliás, o próprio Jesus fez na cruz. João Paulo II diz que se consagrar a Maria Santíssima nada mais é do que tomar posse do que a palavra viva de Deus já disse lá no Calvário. Eis aí tua mãe, eis aí o teu filho. O que Deus uniu, o homem não pode separar. E se nós tomamos posse, isso acontece no nosso batismo, nos tornamos filhos de Deus e filhos da Virgem Maria. Somos outro Cristo, revestidos de Cristo. E então, nós simplesmente tomamos posse do que já aconteceu no Calvário, do que já aconteceu no nosso batismo. Ela é nossa mãe e nós somos filhos dela, mesmo que muitas vezes filhos ingratos. Pois bem, meus irmãos, hoje nós falamos, sou o irmão Luiz Maria, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. Hoje nós falaremos sobre o que essas aparições de Nossa Senhora tão importante de Fátima tem a ver com o fim dos tempos. Essa aparição você vai entender, porque ela é uma aparição central, porque ela é uma aparição que, sem entender ela, nós não entenderemos todas as outras. Por isso vamos rezar, pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ajude. Eu peço a São Miguel Arcanjo que venha agora em auxílio de cada um que está assistindo esse vídeo. São Miguel, com a sua espada, afaste todas as ciladas do inimigo, em nome de Jesus, e proteja a sua atenção, tire toda a distração, para que o Espírito Santo possa agir na sua mente e no seu coração, para que você possa entender e acolher essa mensagem da Mãe do Céu. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Santo Anjo da nossa guarda, combatei e rogai por nós. Meus irmãos, até essa oração que nós fazemos sempre a São Miguel Arcanjo tem uma origem sobrenatural e tem muita ligação com as aparições de Fátima. Você vai entender hoje com a graça de Deus. Nossa Senhora de Fátima é muito amada aqui no nosso Brasil, até porque ela apareceu em Portugal falando a nossa língua. Portanto, muita gente aqui no Brasil tem um afeto, tem um carinho, tem um amor muito grande por esse nome, por esse título de Nossa Senhora de Fátima.
Porém, na minha experiência, nesses anos todos, às vezes pregando sobre a consagração a Nossa Senhora, eu vou fazer sempre uma pesquisa, sempre eu faço essa pesquisa e digo, quem aqui gosta, é devoto, ama Nossa Senhora, nesse título de Nossa Senhora de Fátima? E muita gente levanta a mão, né? E eu pergunto, e quem aqui sabe quais são as mensagens que ela deu em Fátima? E as pessoas se confundem um pouco e tudo. E eu pergunto assim, qual é a primeira parte da mensagem do segredo que ela deu em Fátima, né? E muita gente se confunde e tudo. E tem gente que diz, é a Primeira Guerra Mundial. Eu digo, não, está errado. Infelizmente, a mídia, né? Algumas TVs brasileiras ímpias colocam isso, que o que Nossa Senhora mostrou na primeira parte do segredo foi a visão do inferno que estava acontecendo, que era a Primeira Guerra Mundial. Mentira, gente, mentira. Muito brasileiro e muito católico, até de maneira inconsciente, absorveu essa mentira. E isso realmente é malícia do inimigo para confundir. Nossa Senhora, na primeira parte do segredo, ela mostrou claramente o inferno. Ela mostrou que o principal da mensagem dela de Fátima era salvar os seus filhos de irem para o inferno. Ela disse que o inferno existe e, como em outras aparições ela disse, que muitos filhos dela estavam indo para o inferno. E por isso, com dor no coração, em outra ocasião em Fátima, ela aparece dessa forma que você vê aqui, com o coração cheio de espinhos por essa dor. Porque quando as pessoas ofendem a Deus e a Nossa Senhora, a dor de Deus e de Nossa Senhora é de um filho se perder para sempre. E para isso ela aparece. Primeira parte do segredo, ela mostrou o inferno para as 3 crianças. Uma de 10, uma de 9 e uma de 7 anos, para mostrar como é importante, desde criança, entender a doutrina da salvação. E quando eu pergunto, e qual é a segunda parte do segredo? Aí que o povo não sabe mesmo, minha gente. Muita gente é devoto de Nossa Senhora de Fátima. Vai no dia 13, a Madre Jane. Vou colocar um cardzinho aqui para você do testemunho da Madre Jane. Você que não viu, alguém que viveu profundamente nas trevas e teve uma experiência com Jesus e com Maria. A Madre Jane ia na cartomante, e essa cartomante era devota de Nossa Senhora de Fátima. Todo dia 13 ia na missa na igreja de Fátima. Claro que Deus, na sua misericórdia, acabou usando disso para essa mulher se converter, porque ela ia para a igreja, alguém evangelizou a ela e ela acabou evangelizando também a Madre Jane. Deus usa de tudo, né? Mas você vê que às vezes é uma devoção muito imatura. Muita gente é devoto de Nossa Senhora de Fátima. Poucas pessoas entendem a seriedade, a importância de conhecer a mensagem de Fátima. Por isso nós estamos falando Fátima e o fim dos tempos. Você vai ver a ligação seríssima com a formação que eu dei para vocês sobre Garabandal. Em Garabandal, Nossa Senhora mostrou quando seria o fim dos tempos, né? Você que não viu essa formação, vamos colocar o cardzinho aqui também para você conhecer essa formação sobre as aparições de Garabandal que já foi dada. Mas Fátima também tem uma ligação muito séria com o fim dos tempos. A segunda parte do segredo, eu te pergunto, você sabe? Você lembra qual é a segunda parte do segredo? Nossa Senhora revelou e falou de coisas muito sérias e graves que poderiam acontecer se nós não obedecêssemos o que ela está nos pedindo. Ela veio como mãe alertar um perigo imenso nesse século passado. E quando alguém que nos ama nos adverte que existe um perigo ali na frente, né? Mas alguém pode dizer, irmão, basta viver o evangelho para poder se salvar. É claro, mas se existe um inimigo na beira do caminho, querendo te desviar, querendo te matar, querendo te assaltar, e alguém avisa, você deveria tomar cuidado. Nossa Senhora, no início desse século, veio falar de um grande perigo que iria acontecer nesse século passado. E, infelizmente, porque ela não foi atendida, né, aconteceu tudo o que ela disse. A primeira coisa que ela vai dizer é que essa Primeira Guerra Mundial que estava acontecendo ia acabar. Mas se não parassem de ofender a Deus, desobedecendo os 10 mandamentos da lei de Deus,
iria começar uma outra muito pior. E ela veio dar uma solução para poder impedir de acontecer a guerra mundial, pior que a primeira. Ela veio dar o refúgio do Imaculado Coração dela. Ela veio pedir para consagrar-se a esse coração dela. Ela veio pedir a devoção dos 5 primeiros sábados. E ela veio pedir para o Papa consagrar a Rússia ao Imaculado Coração dela. Por que a Rússia, irmão? Vamos entender já já. E ela disse, se atenderem os meus pedidos, haverá paz. Se não atenderem, haverá perseguição à Igreja, ao Santo Padre. Muitas nações serão aniquiladas, mas por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. E no final ela vai dizer algo muito especial sobre Portugal. Eu já vou voltar para aqui. Eu quero te dizer primeira coisa, o povo daquela época não atendeu Nossa Senhora, não se aproximou dos mandamentos de Deus. Será que nós estamos vivendo e amando, como diz o Salmo 118, os mandamentos de Deus com todo o nosso coração? E a outra mensagem dela, ela vai dizer que se não fizerem o que eu pedi, a Rússia vai espalhar os seus erros pelo mundo. Meus irmãos, que profecia forte, historicamente falando. Tudo o que ela falou aconteceu. A Rússia espalhou seus erros pelo mundo de uma maneira terrível. E quanto mais a gente estuda, mais a gente entende que muita coisa que a gente está vivendo hoje tem a ver com esse espalhar de erros da Rússia. Você sabia que até mesmo a origem das facções criminosas no Brasil tem relação com isso? Se você estudar a origem do primeiro grupo criminoso aqui do Brasil, foi até o nome vermelho tem a ver com essa questão comunista, essa questão da Rússia ter espalhado os erros pelo mundo. É algo muito sério que se espalhou pelo mundo inteiro, porque Nossa Senhora avisou antes. E eu quero me deter especialmente num ponto que Nossa Senhora fala da Rússia espalhar os erros pelo mundo. Eu quero me deter aqui na revolução sexual. Porque a irmã Lúcia vai dizer que o combate final seria relacionado com a família, a destruição das famílias. E Nossa Senhora disse em Fátima que os pecados que mais estavam levando as pessoas para o inferno eram os pecados da carne, os pecados contra a castidade, que a Bíblia e a tradição da igreja chamam de pecado de impureza. Esses pecados iriam se espalhar pelo mundo, como diz o Apocalipse, que a grande prostituta inebriou a todas as nações com o cálice da sua luxúria. Nossa Senhora profetizou isso. Ela falou da maneira de se vestir. Ela disse que as coisas iriam mudar nesse sentido de moral. E a gente viu, meus irmãos. Infelizmente, você sabia que a revolução sexual aconteceu por influência da Rússia? Foi a Rússia que espalhou esses erros pelo mundo? Eu recomendo vivamente, você que nunca ouviu falar da Revolução Cultural, o Padre Paulo Ricardo tem 6 formações fantásticas. É um curso com essas 6 formações sobre Revolução Cultural. Se você quer aprofundar um pouco nesse assunto, você vai ficar de boca aberta. Você vai cair para trás mesmo. Você vai ver como foi articulado algo maldoso para destruir a moral sexual, destruir a família, especialmente na década de 60 para 70. No finalzinho da década de 60, o Papa Paulo VI lançou uma encíclica chamada Humanae Vitae, tentando conter essa onda de destruição da família. Mas esse Papa foi perseguido com ódio por causa dessa encíclica. E o Padre Pio, nessa época, o ano que ele morreu, ele disse que quem não obedecesse o Papa Paulo VI estava desobedecendo o próprio Deus e traria consequências terríveis para a humanidade. Essa destruição da família que hoje nós estamos vendo. E hoje esse pecado é considerado normal. Hoje tudo que é contra a castidade, infelizmente, você provavelmente já nasceu nesse ambiente achando que tudo na maneira de se vestir, na maneira de se comportar, na sexualidade é normal. Enquanto que em 2000 anos de igreja,
Muita coisa que hoje a gente acha normal não era normal. E essa degradação, esse pecado cada vez mais crescendo. Nossa Senhora disse, na segunda parte do Segredo de Fátima, muitas nações serão aniquiladas. Um castigo terrível que vai ao encontro do que ela fala nas aparições de Garabandal e em todas as outras. Olha o que o bispo de Fátima, o bispo de Leiria e Fátima, Dom João Pereira Venâncio, vai falar sobre Garabandal. A mensagem dada por Nossa Senhora em Garabandal é a mesma que ela deu em Fátima, mas atualizada e apropriada aos nossos tempos. O bispo de Fátima vai dizer que Nossa Senhora vem repetindo. Ela falou em Fátima que muitas nações seriam aniquiladas por causa dessa entrega ao pecado. E ela está falando isso depois da Segunda Guerra Mundial. Iria acontecer tudo isso. Tudo isso está às portas. E em outras aparições a gente sabe que tudo que ela disse em Fátima vem se confirmar em Akita. O cardeal Ratzinger e também o bispo de Akita vão dizer que a mensagem de Nossa Senhora no Japão, em Akita, é a mesma coisa do que foi dito em Fátima. Em Akita ela vai dizer que vai existir uma briga dentro da igreja. Cardeais contra cardeais, bispos contra bispos. Aí eu já vou entrar na parte final. Aqui é uma apostasia, uma briga, um abandono da fé. Em consequência de tudo isso, vai haver um castigo terrível. Ela disse, aparição aprovada pela igreja. Ela diz a mesma coisa em Medjugorje, em Quiberro, em La Salette, como Rosa Mística, e vários santos tiveram revelações da mesma coisa. De uma degradação moral e depois um castigo. Um abandono da fé e da moral dos mandamentos e depois um castigo. E Nossa Senhora quer nos dar a solução para esse problema. Por isso, fique atento de ouvir o que Nossa Senhora tem para te dizer. O principal da mensagem de Fátima, mais do que o castigo físico, é primeiro a degradação moral. A causa é o abandono da fé e da moral. E a consequência é um castigo que vai vir. Olha aqui, existem alguns, o cardeal Siap, por exemplo, vai dizer que a mensagem de Fátima está dizendo que o castigo, que a apostasia, o abandono da fé, vai vir de cima para baixo, dos clérigos. É uma mensagem parecida com Garabandal, que diz que os cardeais e bispos, muitos, estão no caminho da perdição. Em Akita ela vai dizer cardeais brigando com cardeais, bispos contra bispos, e do alto da hierarquia vai vindo coisas erradas, que vão confundir a muitos. A igreja é infalível no ensino da sua doutrina, mas infelizmente se infiltrou dentro da igreja aquilo que se pode chamar a pior de todas as heresias. Nós vamos chegar lá. Também um padre estudioso de Fátima, ele vai dizer, e essa é a última parte do segundo segredo, quando Nossa Senhora diz assim, em Portugal vai se conservar o dogma da fé. E depois ela termina o terceiro segredo, que a gente não vai entrar nesse assunto agora, né? Isso é um assunto que pode render muito para uma outra formação. Mas ela vai dizer, em Portugal vai se conservar o dogma da fé. E o padre Alonso, que é o maior estudioso de Fátima, que arquivava todo o conteúdo de Fátima, ele vai dizer, o que entender que em Portugal vai se conservar a fé, o dogma da fé? Nossa Senhora está dizendo claramente aqui, e outros cardeais que têm o conhecimento, né, vão confirmar isso, que vai haver uma apostasia, um abandono da fé. Vai acontecer algo inédito na história da igreja. Não é uma heresia ou várias heresias. É um abandono da fé. E aqui eu quero te dar uma chave de leitura que vai te ajudar a entender muita coisa que está acontecendo agora. Talvez você já tenha ouvido falar disso, mas não sei se da mesma forma que nós vamos colocar agora, meditando sobre isso. A apostasia. Jesus vai falar, quando Nossa Senhora fala que em Portugal a fé vai se conservar, quer dizer que em muitos lugares do mundo não vai se conservar. Qual passagem bíblica que diz sobre isso? Lucas capítulo 18. Jesus diz, acaso Deus não ouve os seus filhos que clamam por justiça dia e noite? Sim, o Senhor vai atendê-los, o Senhor vai socorrê-los, mesmo que os faça esperar, o Senhor vai fazer justiça. Mas, quando o Filho do Homem vier na sua segunda vinda,
acaso ele vai encontrar fé sobre a terra? Jesus está dando a entender que quando ele vier, vai existir um período de muita confusão doutrinária, de muita gente ter abandonado a fé. Esse é o maior perigo de todos, esse é o principal daquilo que Nossa Senhora vem nos alertar em Fátima. Vai vir um período de abandono da fé. Vários especialistas em Fátima vão dizer isso, e várias aparições de Nossa Senhora, outras vão confirmar tudo o que ela disse em Fátima. A aparição da Rosa Mística, Nossa Senhora diz que é a continuação de Fátima. Ela aparece com Jacinta e Francisco do lado dela. A aparição de Medjugorje, ela mesma disse: eu vou concluir em Medjugorje o que eu comecei em Fátima. E tem pessoas que não acreditam em Medjugorje porque ainda não foi aprovada, porque continua aparecendo. Teve um comentário no último vídeo que uma pessoa diz: irmão, Medjugorje não continua aparecendo, já acabou. Não acabou. Para 3 dos jovens acabaram as aparições. Para 3 outros, continua todos os dias. E o Papa João Paulo II dizia: se eu não fosse Papa, eu iria morar em Medjugorje, me dedicar ao atendimento dos peregrinos. O Papa João Paulo II vai dizer para alguns bispos: autorizem tudo que diz respeito a Medjugorje. Não podia ser aprovado em definitivo, porque ainda está acontecendo, mas ele vai dizer, João Paulo II vai dizer, que Medjugorje é a continuação e o cumprimento do que ela disse em Fátima. Olha que coisa séria. Assim como Paulo VI defendeu com força Garabandal, João Paulo II defendeu com força Medjugorje. E ele disse assim para o Padre Ioso: proteja Medjugorje. Né? Olha que coisa linda. Ele está dizendo que é uma continuidade. Em Akita, a aparição de Akita, o cardeal Ratzinger e o bispo Dom Ito vão dizer: é a mesma mensagem de Fátima. Também em Garabandal, eu acabei de ler para você aqui, o bispo de Fátima, de Leiria, vai dizer que ali é a mesma mensagem de Fátima. Você vê que em todas as aparições, Nossa Senhora dá a mesma mensagem. O perigo da fé, porque ela profetiza que estão vindo tempos em que a fé será abolida. Em poucos lugares essa chama da fé vai estar acesa. Por isso que eu e você temos que pensar: nesse vendaval, a chama da minha fé vai se apagar? Nossa Senhora veio dar um refúgio seguro. Ela disse que no final o coração dela vai triunfar, vai vencer. Mas será que nós estaremos nessa vitória? Ela veio dar o remédio. Não somente o coração dela vai vencer no final, mas o coração dela, ela diz: o meu coração, não desanime, eu nunca te abandonarei. O meu coração será o teu refúgio seguro, que te conduzirá a Deus, e o caminho que te conduzirá a Deus. Eu sei que hoje em dia o fruto de tudo isso, a destruição das nossas famílias já está acontecendo. Uma imoralidade generalizada, um abandono dos mandamentos de Deus. Cada um, como Nossa Senhora disse em La Salette, cada um quer se guiar com a sua própria religião, quer interpretar a Bíblia do seu jeito e diz: Deus quer que eu seja feliz. E cada um quer seguir da sua maneira a vontade, que diz que é a vontade de Deus, mas a sua própria vontade. Como fazer? As nossas famílias estão passando por essas batalhas. Como sobreviver a essa tempestade terrível? Meu imaculado coração será o teu refúgio. Nossa Senhora está repetindo isso para você. Não desanime, eu nunca te deixarei. Ela está te dando refúgio, mas eu quero que você entenda o como se entregar a esse imaculado coração. Ela disse lá em Fátima como fazer isso, e nós precisamos aprender. Eu prometi para vocês que ia dar uma chave de entendimento para a linha profética do fim dos tempos de Fátima, né? Então, o que acontece? Existia uma profecia de que haveriam 100 anos de provação da igreja. São Paulo diz: não fiquem atemorizados, pensando que já é o fim dos tempos. Não. Antes do fim dos tempos, deve acontecer uma coisa chamada apostasia. Apostasia é diferente de heresia. Qual é a diferença, irmão? Heresia é o que aconteceu no protestantismo, é o que aconteceu no arianismo. São coisas devastadoras, mas que não destroem a fé completa. Destrói uma parte da fé, entorta a fé, né? E o que é apostasia? É abandonar completamente a fé, rejeitar a Deus.
São Paulo diz que antes de Jesus vir, antes do fim dos tempos, vai acontecer algo chamado apostasia. Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Apostasia. E quando veio essa apostasia, irmão? A gente pode entender pelo que o próprio Papa diz e pelo que Nossa Senhora diz. O Papa Leão XIII teve uma visão em 1884. Lembra que em La Salette, 1846, eu sei que são muitas datas, se você quiser você anota, ela apareceu em 1846, logo depois da Medalha Milagrosa. E ela disse que o inimigo seria solto do inferno em 1863 ou 64, e ali começaria a abolir a fé pouco a pouco. E Nossa Senhora apareceu em outra aparição para um padre e ensinou aquela oração que nós fazemos. Augusta, Rainha dos Céus, Senhora dos Anjos. Por quê? Porque ela viu que os demônios começariam a destruir a fé naquela época. O Papa, anos depois, Leão XIII, tem a visão do demônio se apresentando diante do trono de Deus e pedindo a Deus um período para provar de maneira mais intensa a igreja. E ele diz que iria destruir a fé se ele deixasse que ele provasse. E por uma ação misteriosa, como no livro de Jó, Satanás pede permissão a Deus para provar Jó e recebe essa permissão. Também nesses tempos finais, o inimigo recebeu essa permissão. Leão XIII teve essa visão e ele teve um século para provar a igreja. Quando é que começa esse um século? O Papa Leão XIII não diz. A visão foi 1884, 33 anos, a idade de Cristo, antes da aparição de Fátima. Mas não diz quando é que viria esse tempo em que o inimigo intensamente iria tentar destruir a fé. Destruir a fé se chama apostasia. E Nossa Senhora em Fátima vai trazer a resposta. Para quando seria esse tempo de apostasia? Ela vai ao encontro do que diz em Garabandal. Garabandal não disse quando é que começaria o fim dos tempos? Depois de João 23, 4 papas. Se não contar João Paulo I, 3. Então, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II e Bento XVI. Com talvez a morte ou a renúncia ou a morte de Bento XVI, em Garabandal ela disse, ali começa o fim dos tempos. Mas em Fátima ela nos dá a entender quando é que começa esses 100 anos. Por quê? Porque o Papa Bento XVI, antes de ser Papa, ele havia dito que a infiltração do marxismo que veio da Rússia, desse pensamento ateu, de rejeição de Deus, entrou dentro da igreja e recebeu um nome de teologia da libertação. Essa infiltração, muitos pensavam que foi um sacerdote peruano que criou essa teologia, mas não. Um agente comunista revelou que isso veio da Rússia. Até o nome, Teologia da Libertação, veio da Rússia. E o cardeal Ratzinger, futuro Papa Bento XVI, fez um documento explicando toda a teologia da libertação. E ele vai dizer que essa heresia é pior que todas as outras, pior que o arianismo, que quase devastou a igreja, pior que todas as outras heresias, pior que o protestantismo, pior que o ataque do iluminismo na igreja, pior que embora São Pio X tenha dito que o modernismo era a pior de todas as heresias, a teologia da libertação conseguiu juntar todas e, porque não era uma ideia errada, ela conseguiu ler toda a Bíblia numa leitura de uma filosofia marxista, mudando todo o ensinamento da igreja, toda a doutrina da igreja. Entende o que ela disse em Fátima? O dogma de fé será preservado em Portugal. Quer dizer que em muitos lugares do mundo a fé será adulterada. Paulo VI falava sobre isso. É algo muito sério. E nas mensagens de Nossa Senhora ao Padre Gobi, no movimento sacerdotal mariano, ela vai dizer: a pior de todas as heresias é o marxismo dentro da igreja. Nossa Senhora vai dizer isso. É o ateísmo. Isso significa, é sinônimo de apostasia.
São Paulo vai dizer que só vai vir o fim dos tempos quando chegar a apostasia. E durante 100 anos o inimigo foi trabalhando, introduzindo até dentro da igreja. Lembra? Já falei para você daquela mulher Bela Dodge, que se converteu através do bispo Futoshin. Ela infiltrou mais de 1.100 sacerdotes que chegaram em altos postos dentro da igreja, trazendo essa confusão e essa apostasia vindo de cima. É algo muito sério. E aí agora, meus irmãos, eu vou dar para vocês alguns sinais do que Nossa Senhora dá a entender de quando foi que começou essa apostasia. A aparição de Fátima, João Paulo II, no dia 13 de maio, não me recordo exatamente a data, se foi do ano 2000 mesmo, João Paulo II vai dizer que a aparição de Fátima, aliás, é a própria leitura do dia de Nossa Senhora de Fátima, é aquela mulher vestida de sol, que luta contra o dragão. Você parou para pensar que Nossa Senhora aparece vestida de luz? Ela aparece 13 de maio e aparece durante 6 meses. No último mês acontece o milagre do sol. A mulher vestida de sol mostra o milagre do sol, né? Logo depois desse milagre do sol e de concluir as aparições de Fátima, a mulher vestida de sol, surgiu um grande dragão vermelho, cor de fogo, que queria destruir tudo e arrastar as estrelas do céu. Meus irmãos, 13 de outubro de 1917, foi o grande milagre que milhares de pessoas viram, até os inimigos da igreja aceitaram, porque foi inegável. Poucos dias depois, dia 25 de outubro, houve a implantação do marxismo comunista na Rússia. A Rússia começaria a partir dali a espalhar esse veneno que Nossa Senhora disse que seria espalhado pelo mundo. O que significa isso? Surgiu um grande sinal, uma mulher vestida de sol. E logo em seguida, um grande dragão vermelho, que iria trazer a doutrina do ateísmo. Essa doutrina é o cumprimento de que São Paulo diz em 2 Tessalonicenses, a apostasia que ele conseguiu infiltrar até mesmo dentro da igreja, nas escolas, nas universidades. Eu repito, se você quiser aprofundar sobre isso, veja essa pregação do Padre Paulo Ricardo sobre revolução cultural, os 6 vídeos que ele explica. A Rússia conseguiu espalhar pelo mundo essa mentalidade contra Deus. E sempre ela coloca algo, o inimigo coloca algo negativo com algo positivo junto, senão não atrai. Engraçado que não é coincidência dos séculos, né? Mas aconteceu um primeiro ataque em 1517 contra a igreja, dizendo a igreja é ruim, e Lutero dizia, cada um interprete do seu jeito, porque Jesus é bom, a Bíblia é boa, Deus é bom. 1517, 200 anos depois, vieram as sociedades secretas com a mentalidade iluminista e tomou conta aos poucos do mundo, depois com a Revolução Francesa, e diziam, só a razão explica tudo. Deus é bom, mas Jesus não é que ele seja sobrenatural. Tudo tem uma explicação racional, né? E destruíram toda a fé na divindade de Jesus Cristo. Primeiro atacou a igreja, depois atacou Jesus, mas Deus é bom. E agora, em 1917, essa filosofia anti-Deus, ateia, vai dizer, Deus atrapalha do homem ser feliz. O que importa é o homem. E dentro da igreja essa mentalidade vai dizer, o que adianta rezar? O importante é fazer o bem do próximo. Não precisa adorar a Deus. Deus está no irmão. E essa mentalidade tomou conta, meus irmãos. Nossa Senhora disse que essa era a pior de todas as heresias, o ateísmo, e o ateísmo chegou. Assim nós podemos entender que o século que Leão XIII teve a visão, e por isso ele compôs aquela oração de São Miguel Arcanjo, por causa desse tempo difícil que iria vir. Esse tempo começou em 1917, quando o comunismo foi implantado na Rússia. Quando o ateísmo começou a espalhar sua nuvem infectada pelo mundo e até mesmo dentro da igreja. Por que você diz isso, irmão? Que essa apostasia, então quer dizer que essa apostasia começou de maneira forte a se infiltrar, a se espalhar a partir de 1917? E quando é que concluiu esses 100 anos? Aí eu digo para você algo que é um sinal do céu,
um sacerdote, né, que conhecia o terceiro segredo de Fátima, Malak Martin, ele vai dizer que em 1997, talvez acontecesse no aniversário de Fátima, iria acontecer um sinal que Deus ia dar no céu. Olhe para o alto, ele dizia. Em 97 aconteceu o cometa Halley, aconteceu outras coisas, ele diz, não, será então em outra ocasião. E ele morreu em 99. Mas no centenário de Fátima, 2017, Nossa Senhora deu um sinal extraordinário. Eu comparo ao sinal, como diz o cardeal Ratzinger, Bento XVI, que os magos tiveram lá em Belém, das estrelas, falando sobre Deus. Meus irmãos, talvez você conheça, talvez nunca tenha ouvido falar. Em 2017, no dia que acabou o ano da Divina Misericórdia, a festa de Cristo Rei, começou um fenômeno astronômico que muitos passaram desapercebidos, que os astrônomos dizem que só aconteceu há 6.000 anos atrás, em torno de 6.000 anos atrás. Essa coincidência nos astros, incrível, incrível. 6.000 anos atrás, de acordo com o calendário dos judeus, seria o período que Adão e Eva surgiram e cometeram o pecado, e Deus fez a promessa da mulher que iria esmagar a cabeça da serpente. Essa mulher nova, né? Essa mulher que no Apocalipse está vestida de sol. Então, olha o que aconteceu em 20 de novembro de 2016. O planeta Júpiter ficou dentro da constelação de Virgem. Eu não estou falando de astrologia, viu? Isso aí é condenado pela igreja. Estou falando de astronomia, fato concreto. Ficou ali dentro da constelação de Virgem durante 9 meses. E quando o planeta, que é chamado planeta Rei, no dia de Cristo Rei, ele ficou lá 9 meses, o dia que ele saiu, que foi a virada do calendário judaico, né? Cai no dia do Padre Pio também, 21 a 23 de setembro, foi o período que esse planeta Rei saiu da Virgem, foi o dia em que essa constelação estava simplesmente, a Virgem estava revestida de sol, com a lua crescente debaixo dos seus pés, e na cabeça uma coroa, era para ter 9 estrelas em cima dessa constelação de Virgem. Por uma coincidência, existiram mais 3 planetas que estavam ali na mesma direção, então formaram 12 estrelas. Olha que incrível. Depois de 9 meses com o planeta, com o rei dentro de si, no momento do nascimento, o Apocalipse 12 não diz, a mulher está grávida, prestes a dar à luz. E quando ela dá à luz, começa essa perseguição do dragão. Olha que interessante, depois de 9 meses que o planeta Júpiter sai, ela está vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. Isso é incrível! No ano do centenário de Fátima, faltando poucos dias, na semana anterior do aniversário do milagre do sol, Deus está dando sinal, como o padre dizia, o padre Malak Martin. Esse com certeza é o sinal que ele dizia. Deus está dando um sinal, inclusive lá na Nigéria. Nesse dia, os bispos nigerianos consagraram a Nigéria ao Imaculado Coração de Maria. E Deus fez acontecer. Isso está postado pela Conferência Episcopal Nigeriana. Eles colocaram no Facebook, o milagre do sol aconteceu, não na mesma proporção de Fátima, mas todos viram o sol pulsar e se mexer. Foi gravado, meus irmãos. Em Medjugorje aconteceu muitas vezes também, em outros locais de aparição. Mas é incrível isso, no dia 13 de outubro de 2017, os bispos consagraram o país ao Imaculado Coração e Deus fez o milagre do sol. São muitos sinais dizendo que esse tempo de apostasia está chegando ao fim. O inimigo está furioso porque pouco tempo lhe resta. Estão contados os seus dias. Porém, toda essa preparação para abandonar a fé que foi crescendo no mundo chegou no seu auge. E a gente está exatamente no período que Garabandal disse, depois dos 4 papas, que seria o período do fim dos tempos. Vê como tudo se encaixa.
Então, meu irmão, minha irmã, é muito sério isso para a minha vida. Nossa Senhora disse que nesse período agora, passado esses 100 anos, esse momento agora será um momento de grande prova na fé, como dores de parto para o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Muita gente está abandonando a fé. Essa profecia de Fátima, que é dita também em Akita, ela disse: a grande causa de dor para o meu coração e do meu filho é que muitos estão perdendo a fé e muitos vão se condenar à perdição, ao inferno. Nossa Senhora está dizendo que o vendaval está arrastando muitas pessoas para longe dos mandamentos de Deus. De longe, isso é pior que qualquer tipo de castigo que o mundo possa passar. É um filho seu se perder e ir para o inferno. De longe, isso é muito pior que maremoto, que meteoro, que qualquer tipo de coisa ruim física que possa acontecer. Isso é consequência dos pecados. Para salvar até mesmo essa pandemia, Deus só permite isso para conversão, porque o povo está indo para a perdição. O Senhor quer salvar os seus filhos. Eu quero fazer um exame de consciência com você agora. Será que a tua fé está protegida? Hoje em dia, a mesma ideia de Lutero se espalhou, dizendo que cada um interprete a religião do seu modo. Aliás, uma palavra que eu tenho ouvido, tem crescido no meio cristão e até católico, dizendo: não vamos ficar presos na bolha da religião, né? Não existe religião criada por Jesus. Cada um faça sua conexão com Deus, cada um leia a palavra, cada um invoque Jesus e cada um está seguindo, inventando a sua própria religião. Tudo que foi profetizado está acontecendo. A Jacinta vai dizer assim: ai daquelas nações que perseguirem a santa religião de nosso Senhor, a igreja verdadeira. E na aparição de Nossa Senhora, da Revelação, outra aparição linda, para um protestante que era adventista, que iria matar o Papa Pio XII, Nossa Senhora diz: basta, basta, é hora de voltar para o redil verdadeiro de Nosso Senhor, para a Igreja Católica. Existe sim uma religião deixada por Deus, existe sim um ensinamento que não muda há 2000 anos, existe sim os sacramentos da salvação. O Senhor deixou uma igreja e hoje cada pessoa quer seguir uma doutrina diferente. Como fazer para eu e você não cairmos nessa apostasia? Nossa Senhora já deu o remédio. No início desse vídeo nós já falamos: não desanimes. Eu nunca te abandonarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá a Deus. E talvez desde o início você esteja perguntando: como eu vou me refugiar nesse imaculado coração? Muitas pessoas têm perguntado: irmão, nesses tempos difíceis, tudo isso que, não só as profecias, mas até os fatos que tem se falado desse grande recomeço e tudo isso, será que a gente não tem que ter um refúgio? O primeiro refúgio de todos é você se entregar de verdade ao Imaculado Coração de Maria. Nosso querido Padre Duarte Lara tem dado formações muito bem dadas sobre esse assunto. E ele tem dito isso: o primeiro lugar é você se refugiar em Deus. E através dessa arma que ele está dando, que é o Coração Imaculado de Maria. Claro que você pode, o Padre Duarte Lara deu dicas sobre esse assunto, né? Você pode se precaver, porque pode acontecer uma crise mundial e começar uma certa perseguição, porque, aliás, para vir um solucionador, para vir um salvador, primeiro precisa acontecer uma pane, uma confusão, né? E nessa confusão você pode ser prevenido, sim. E o Padre Duarte Lara deu algumas dicas muito interessantes, ótimo, mas ele sempre afirma isso. E Nossa Senhora afirma isso em todas as aparições. E Jesus diz no Evangelho: primeiro lugar, o reino de Deus. Viver os mandamentos, obedecer ao Senhor. E até se Deus quiser que você parta, né? Dom Henrique Soares partiu com essa doença, com esse coronavírus. E o que aconteceu? Está com Deus, cumpriu sua missão, né? Claro que eu não posso canonizar, mas era um bispo exemplar, né? Nós rezamos sim pela alma dele, mas acreditamos que ele estava bem preparado. Isso é o mais importante. E Nossa Senhora quer te dar o refúgio
nesse tempo de confusão, nesse tempo de depressão, de ansiedade, síndrome de pânico, desespero, calma, não desanima. O meu imaculado coração será o teu refúgio. Eu nunca te deixarei. Você tem uma mãe dizendo isso para você, sem cessar. Por isso, vamos aprender a nos consagrar a ela. Vamos aprender a nos entregar a ela. O que ela pediu em Fátima? Ela apareceu no último dia como Nossa Senhora do Carmo. E a irmã Lúcia disse que a reza do rosário é inseparável do uso do Santo Escapulário. Eu, como religioso de espiritualidade carmelitana, uso esse grandão. Mas existe aquele pequenininho, existe até alguns, Papa Pio X autorizou, feito de metal, né? Então, você precisa, como sinal da sua consagração, usar o escapulário. Não adianta receber, precisa receber de um sacerdote. Tem uma oração própria, como um sinal da sua entrega à Virgem Maria. Nossa Senhora disse à irmã Lúcia, é inseparável do rosário o escapulário. Receba, mas não basta receber em posição e depois deixar guardado. Você deve usar dia e noite, noite e dia, como sinal da sua pertença total a Deus por meio da Virgem Maria. Também é um sinal de castidade e é um sinal de modéstia no vestir. Está revestido de Cristo, revestido das vestes da Virgem Maria. Outra arma que Nossa Senhora dá é a consagração ao Imaculado Coração dela. Ela em Fátima vai aparecer e vai insistir na consagração. Consagrar-se a ela é como entrar nesse refúgio e estar protegido. Ela insiste nessa consagração. Como é essa consagração, irmão? É uma entrega de vida a ela para que ela te ajude a viver os mandamentos de Deus. João Paulo II vai explicar na encíclica Redemptoris Mater, a Mãe do Redentor, o que é essa entrega. Porém, o próprio João Paulo II vai entender, lendo São Luís Maria, que existe uma fórmula mais perfeita de se consagrar totalmente a Nossa Senhora, ao seu Imaculado Coração. Ser todo dela de maneira mais perfeita é o método que São João Paulo II mais divulgava, que é o ensinado naquele livrinho de São Luís Maria de Montfort, né? O Tratado da Verdadeira Devoção. Quem aqui já se consagrou totalmente da plena consagração como escravo de amor a Jesus por Maria, nesse método perfeito de São Luís? Diga eu, coloque aqui no comentário, eu já me consagrei. Quem não se consagrou ainda, nós temos um curso, eu vou pedir para a irmã deixar também o cardzinho aqui, temos um curso que te ensina passo a passo como fazer essa consagração. Corra atrás do prejuízo, meu irmão. O tempo urge. É tempo de se consagrar a Jesus pelas mãos de Maria. Então, o escapulário, a consagração Imaculado Coração dela, se possível, faça uma consagração a Nossa Senhora, ou aquela simples, ou a Minha Senhora, ou a Minha Mãe, ou alguma fórmula de consagração ao Imaculado Coração dela, todos os dias, mas ao menos uma vez por ano é importante você renovar essa perfeita consagração a Nossa Senhora. Outra arma, Nossa Senhora fala da devoção dos 5 primeiros sábados do mês. Também vou pedir para a irmã colocar um cardzinho aqui, né? Porque nós já fizemos um vídeo explicando essa devoção. Nossa Senhora diz, prometo a salvação das almas que abraçarem essa devoção. E ela disse, serão como flores adornadas por mim, que eu colocarei no trono de Deus. Nossa Senhora promete um grande grau de união com Deus, grande grau de glória no céu e promete assistência na vida e principalmente na hora da morte, com todos os meios, os sacramentos necessários para a sua salvação. Outra arma que ela vai dar é a medalha milagrosa. Ela aparece em Fátima, confirmando o que é dito em La Salette, confirmando o que é dito na Medalha Milagrosa em 1830. Por isso, é outra arma de pureza. Foi um pedido de Nossa Senhora de usar essa medalha milagrosa. E, aliás, do outro lado da medalha, tem os 2 corações de Jesus e Maria, que é exatamente o pedido principal de Nossa Senhora em Fátima. Reparação, consolar o coração dela e o coração de Jesus, né? Que vamos fazer nos 5 primeiros sábados do mês. Outra devoção que é muito simples. Até quem está em pecado mortal, você precisa espalhar essa devoção. Rezar 3 Ave-Marias antes de dormir, se possível também ao acordar. Uma devoção muito simples, Santo Afonso conta milagres extraordinários de pessoas que iriam para o inferno, mas porque rezavam 3 Ave-Marias,
Deus fez um milagre por meio de Nossa Senhora de salvar essas pessoas. Por isso, também a irmã vai colocar aqui um caminho para você ver esse vídeo curtinho das 3 Ave-Marias e difundir essa devoção, difundir esse vídeo, que é um meio poderosíssimo e simples de salvação. E por fim, aquilo que como é que o senhor está falando de tudo, irmão, e não está falando do nome de Nossa Senhora de Fátima? Na verdade, ela não diz que o nome dela é Nossa Senhora de Fátima. Quando ela aparece, ela diz: eu sou a Senhora do Rosário. Por isso é chamada Nossa Senhora do Rosário de Fátima, porque apareceu em Fátima. Claro que o rosário é a arma principal. Para que você ame a Jesus na Eucaristia, o rosário é a arma principal. Mas aí eu já vou lembrar para você, né? Também peço para colocar outro cardzinho aqui, das 5 armas que Nossa Senhora deu em Medjugorje. Ela pediu para rezar o rosário, para fazer jejum, confissão mensal, leitura da Bíblia, centralizar na Eucaristia. Essas 5 armas que Nossa Senhora dá. Pode parecer que é muita coisa, mas não é não. Depois de vestir o escapulário, receber a imposição pelo padre, você tem para sempre essa benção. Depois de colocar a medalhinha, é só conservar, toda noite e beijar antes de dormir, pedindo a bênção e rezando essa oração que está escrita aqui. As 3 Ave-Marias, logo depois de beijar, você já lembra de rezar as 3 Ave-Marias. E as 5 armas que Nossa Senhora deu em Medjugorje. São as mesmas coisas que ela pede em Fátima: penitência e oração. Isso são voltar-se para os mandamentos de Deus. Isso são as 5 armas que ela deu em Medjugorje, que nós precisamos viver. Se você está buscando viver essas armas todas, guerreiro e guerreira, não tenha dúvida que você está dentro do refúgio do Imaculado Coração da Mãe. Você está protegido por ela, principalmente do vendaval da apostasia. Você não vai abandonar Jesus. Se você está dentro desse coração, você está no refúgio seguro, o caminho que vai te levar para o céu, como ela prometeu. Que você não desanime, que ela nunca vai te abandonar, mas ela te dá esse refúgio. Ela te convida. Você quer entrar? Você quer se consagrar? Você quer ser todo da mãe? Um cristão, ele não imita Jesus? A primeira atitude de Jesus ao vir a essa terra, ao se fazer homem, foi se entregar a Maria. No ventre dela, ele precisou de tudo, de alimento, de vida humana, através da mãe. Quando ele nasceu dela, ele precisou se amamentar, se alimentar dela, de certo modo. Né? Existe até a gruta do leite lá em Israel, um milagre de uma gotinha de leite que caiu. Nossa Senhora ensinou a Jesus a falar, ensinou a Jesus a andar. O próprio Deus quis se entregar a uma mãe. E ele, no alto da cruz, te entregou esse presente maravilhoso para cuidar da sua salvação, cuidar da sua família. Não vamos rejeitar os pedidos e as lágrimas que a Mãe do Céu tem derramado em tantos lugares do mundo, querendo a salvação dos seus filhos. E eu digo mais, você se deixando amar por essa Mãe, você não vai cuidar somente da sua salvação. Você vai se tornar um apóstolo, como diz São Luís Maria, como diz Nossa Senhora em La Salette, um apóstolo dos últimos tempos, para trazer muitas pessoas para a salvação, para o refúgio do coração de Maria e da Eucaristia, que é o coração de Jesus. Você vai salvar muitas almas. Quem salva é Jesus, mas você será instrumento para salvar muitos que, sem a sua ajuda, não iriam se salvar. Nossa Senhora disse em Fátima: muitas almas vão para o inferno porque não existe alguém para rezar por elas e oferecer sacrifícios por elas. E você que está ouvindo esse convite agora, vai compartilhar esse vídeo com muitas pessoas. Vai trabalhar não somente vivendo isso para você, mas a começar pela sua família, com exemplo, claro, e com a oração, você vai salvar muitas almas e vai glorificar muito a Deus. Eu proclamo isso na sua vida em nome de Jesus e eu sei que você vai acolher essa palavra profética que o céu está te dando. Você acolhe Nossa Senhora e ela te forma um apóstolo dos últimos tempos, um guerreiro, um missionário de Jesus. E como diz São Luís, aonde você andar, amando a Deus e lutando para amar ao próximo, você vai deixar o perfume, o bom odor de Jesus Cristo, atraindo muitas almas
para Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe nessa missão. Eu te peço que você dê um like nesse vídeo. Fazendo isso, o YouTube entende que esse vídeo pode ser apresentado a outras pessoas que estão vagando por aí na internet, vagando no YouTube. Deixe o seu comentário do que você achou desse vídeo, de qual vai ser o propósito que você vai fazer. Também colocando os comentários, você ajuda o YouTube a colocar em destaque esse vídeo. Você está evangelizando. E claro, de maneira concreta, você vai enviar essa mensagem de Fátima. Pelo menos 100 pessoas você vai enviar esse vídeo. Pode ser hoje, amanhã e depois, como você quiser. Mas topa esse propósito, evangelização. Se cada um fizer o seu papel, muitas almas serão alcançadas. E muitas lágrimas da nossa Mãe do Céu será enxugada, porque você levará a luz de Cristo, a luz de Nossa Senhora, a muitos corações. Deus abençoe, guerreiro, guerreira, e até o nosso próximo encontro. Nos encontramos no terço do meio-dia e no terço do combate. Deus abençoe.